José Assis Aragão, ainda que eu pesquisei, se afastou. Conta um pouquinho da tua história aí. Boa tarde, Rádio Difusora. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. A gente já começou na arbitragem desde 1995, então já tem uma história, estamos há 16 anos. Já passamos não só dentro do campo por muitos jogos, mas também toda a questão política que envolve a arbitragem, a organização e a defesa da arbitragem, de um modo geral, a gente já está há algum tempo fazendo isso. Só para o povo entender, né, o ouvinte da Rádio Difusora entender, o que é a ANAF, sua principal função na arbitragem brasileira? Ela é a Associação Nacional de Árbitros de Futebol e o principal interesse dele é defender a arbitragem junto à CBF, né, junto aos órgãos de imprensa. Tudo que se refere à arbitragem, ela está aqui para representar os árbitros. Tivemos um contato breve aí com o presidente do Sindicato dos Árbitros, né, o nosso Charles Ebert, e ele nos passou que a sua administração tem muitos pontos positivos, né? Conseguiu uma certa união da classe, uma boa assessoria jurídica com o ex-árbitro Juliano Bozano, que vem trabalhando nessa parte. Inclusive, eu queria que o senhor falasse também, aproveitasse essa pergunta, para falar também dessa questão de estar colocando na justiça alguns técnicos, alguns jogadores que andam falando da arbitragem. O Bozano tem feito esse trabalho e também uma secretaria, segundo o Charles Ebert, atuante, né, apoiando e se comunicando bastante com os árbitros, apoiando as festas, apoiando as organizações, os sindicatos. Fala um pouquinho aí dessa administração que o senhor vem fazendo na ANAF. A gente assumiu a entidade há um ano atrás, né? E a entidade realmente estava muito retalhada por conta de brigas políticas que houveram contra a CBF, contra a Comissão Nacional de Arbitragem. Então a gente veio no sentido de reestruturação da entidade, tentando que ela exista primeiro administrativamente para depois conseguir outros ganhos, né? O Charles é um companheiro nosso, nos apoiou, faz parte da nossa diretoria, é um cara que faz um bom trabalho, né? A gente conta com ele a nível nacional também. E a questão do processo contra alguns dirigentes, alguns técnicos, é em função da gente mudar essa cultura do povo brasileiro, do que o árbitro sempre é o culpado de tudo. E agora está chegando numa fase crítica do campeonato, onde isso vai acontecer. Alguns dirigentes incompetentes, alguns técnicos incompetentes que vêm jogar em cima da arbitragem toda a culpa dos seus insucessos. Então isso a gente está fazendo e vai continuar fazendo, porque foi uma postura da diretoria de defender a arbitragem. Nós temos processos contra Cruzeiro, contra Botafogo, contra Atlético Mineiro. E também estamos dando apoio aos sindicatos locais. Me parece que também tem um processo aqui em Alagoas contra a agressão de um árbitro, que o Juliano está atuando, tem processo na Paraíba, tem processo, e a gente está, não que isso seja importante, o que a gente queria era não fazer isso, mas a gente só sabe muito bem que a gente só vai ter algum retorno se a gente processar para ter algum retorno efetivo. É complicado ser atuante e ao mesmo tempo ser presidente de uma classe, até porque, né, se você vai de encontro ao presidente, questão de escala, eles podem lhe fazer uma represália. Eu tenho uma história na arbitragem, né, de 15 anos já, né? Eu vou para mais de, provavelmente nesses próximos dias, até o final do campeonato, só de Série A eu tenho mais de 100 jogos, né? Então, em mais de 200 escalas, então eu já tinha uma história. E é o meu último ano, eu virei presidente da ANAF, e é o meu último ano como assistente. Eu estou com 44, esse é meu último ano. Então eu acredito, e sempre defendi isso, que o árbitro atuante não deveria ser presidente do sindicato. Eu ainda concordo com isso, só que nesse momento as forças, os sindicatos estaduais resolveram indicar o meu nome, e como era o último ano eu resolvi aceitar, porque são 4 anos de mandato, então eu teria 1 ano como árbitro atuante e os outros anos, 3 anos para poder trabalhar sem vínculo nenhum. No final do ano passado aqui teve a pré-temporada da arbitragem alagoana, o sindicato meio que brigou com a CEAF Alagoas, exatamente por causa de alguns pedidos que estavam sendo feitos, inclusive pagamentos. O que o senhor vê essas questões assim, pré-temporada, de quem é a obrigação, a CEAF, o sindicato, quem é que organiza essas coisas? Eu acredito que a CEAF cabe a organização da pré-temporada, eu acho que é uma função da CEAF, e a formação do árbitro, conforme a legislação, faz parte da questão do sindicato, né? O árbitro já formado, ele faz parte da CEAF. O que cabe ao sindicato, sim, é defender os interesses dos árbitros, né? E defender aí, sim, uma pré-temporada de qualidade e dar apoio a essa pré-temporada. Eu acho que a melhor forma, e isso eu conversei tanto com o presidente da CEAF, o presidente do sindicato, é o diálogo, né? A gente tem que ver, só consegue crescer na arbitragem com diálogo, e isso é importante, e senão fica difícil. Você não acha que
entidades exigem demais dos árbitros e não há um retorno na mesma proporção para todos? Isso sem dúvida. Eles exigem para nós uma performance de profissionais e nos dão condição de amadores, né? A gente não tem retorno praticamente nenhum, a gente não tem um acompanhamento médico, a gente não tem um acompanhamento de fisioterapeuta, tudo isso. O que acontece hoje é o seguinte, a parte de escalas, essa coisa fica por conta das federações e da CBF. Agora a parte de estrutura médica, essa coisa toda, a gente dentro do sindicato está tentando dar. Estamos caminhando, está melhorando, mas falta muito ainda para que a gente realmente, efetivamente se torne profissionais, porque nos exigem performance de profissionais e não dão condições para a gente ter a mínima condição de trabalhar. Um caso interessante também, o que eu considero, queria a sua opinião, né? O Chicão, né? Nosso Francisco Carlos Nascimento, eu vi um ofício aí do site, né, da federação, da CBF, que 12 aspirantes, pessoal da elite, da arbitragem, estariam indo para um treinamento. E esse treinamento, desses 12, né, na verdade, teriam que ser pagos, custeados por ele. Como é que o senhor vê essa posição da CBF? O que ocorre é o seguinte, o que vai acontecer é o encontro de árbitros da FIFA, o teste FIFA, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Isso vai acontecer agora em setembro. O que houve por parte da CBF é o convite a esses 12 árbitros assistentes e mais alguns convidados para que participem desse treinamento. Ele não é obrigatório, é um convite. E o que é que ocorreu? Por conta disso seria o custeado pela CBF, seria o custo pelos árbitros. O que é que a ANAF está fazendo? Por isso é que a ANAF entra nessas horas. O ideal seria custeado pela CBF, né? Mas isso não aconteceu e a ANAF está entrando agora com ajuda, vai custear também a estadia deles lá e vai tentar uma parceria, tirar um pouco dos custos desses árbitros para tentar apoiar. Esse é o papel da entidade. Não concordamos com essa forma, mas é o que está posto, a gente vai ter que tentar ajudar para que facilite o árbitro, né? Inclusive na questão da alimentação, né? A gente também olhou que a alimentação vai ser custeada também para esses árbitros, para todos os árbitros, na verdade, inclusive os que foram convidados. Qual é a relação que a ANAF tem com as comissões estaduais? Digo em suma, aqui a CEAF Alagoas, como é a relação da CEAF com a ANAF? Não, eu conheço o Hércules há mais ou menos uns 15 anos, desde que quando eu entrei na ANAF e quando eu entrei no sindicato estadual, a gente começou a participar das questões políticas. O Hércules sempre foi um batalhador por conta das questões de arbitragem. A gente fazia parte do núcleo da ANAF à época, que era oposição à questão Rio-São Paulo, a questão da descentralização, e o Hércules sempre foi um batalhador por conta da arbitragem. A questão a performance dele dentro da CA aqui de Alagoas, a gente não acompanha diretamente porque é uma questão muito longe, tal, mas a gente sabe de alguns problemas que há, e isso há em qualquer problema. Alagoas não é diferente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, porque os interesses são conflitantes, né? O sindicato tem um interesse e a CA tem outro interesse. Não a categoria, né? São interesses conflitantes, não dá para agradar todo mundo, e o sindicato tem que fazer esse trabalho, porque hoje nós temos, por exemplo, a escala do brasileiro hoje, vamos contar, são 461 árbitros na CBF. Desses 461, Série A e Série B, que são o filão, temos hoje escalados 60 árbitros, então nós temos 400 descontentes. A cada rodada nós temos 400 descontentes. E nos escalados ainda, a gente ainda tem os descontentes, porque ele está escalado em Ceará e Bahia, estamos aí, e ele queria estar em Flamengo e Vasco. Então, o que ele acha é que ele tem condição de apertar Flamengo e Vasco. Então, é uma situação, tu trabalhar com o ser humano, é uma situação difícil. E cabe ao sindicato fazer esse elo e a conscientização da arbitragem, que não dá para contentar todo mundo, não é possível contentar todo mundo, né? E aí a gente briga por uma questão política de aumentar o quadro, porque a gente acha que pro sindicato é melhor ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 árbitros, mas em contrapartida, a gente sabe que quanto mais árbitros a gente tem, mais descontentes a gente vai ter. Então é uma questão complicada, é muito complicado. Só para te passar assim algumas coisas, já que você não acompanha muito a CEAF aqui, a nossa reportagem, né, do Notícia na Mídia, inclusive trabalhando fazendo o setorismo da Federação Alagoana de Futebol junto com a
CEAF, com o Hércules, como eu falei para você que eu sou apaixonado por arbitragem, a gente conseguiu aí retomar a arbitragem junto, cobrando do Hércules. Para você ter uma ideia, o teste teórico não era feito desde 2009, o teste físico com o FIFA Teste, com os padrões, para deixar os nossos árbitros, mesmo os locais, não só os CBFs, mas para igualar o grupo, a gente conseguiu e os resultados já estamos vendo aí. Até porque você vê aí, o Chicão tá bem, o Francisco Carlos, o nosso Flávio Feijó, o próprio Charles Herbert e o pessoal que vai disputar a segunda divisão. Como é que você vê essa questão aí do FIFA Teste, do teórico, nas questões das CEAFs, das CA estaduais? Eu tenho uma coisa muito clara, né? A nossa atividade é uma atividade que nos tem uma performance muito alta. Então, os testes estão aí. Eu digo aos árbitros uma coisa: a gente tem que lutar por melhores condições de trabalho. Agora, essas questões são da CA. Ela tem que aplicar o teste. Eu posso até não concordar, posso discordar, mas o teste está aí. É o que tem que qualificar. E tem que ser isso mesmo. Agora, quanto mais qualificar, melhor. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte: o retorno. Tem que haver o retorno. Tu não pode botar uma pessoa a fazer um teste. Vamos usar aqui o Chicão, que provavelmente está entre o número 1 da região, referência aqui, porque está apitando a Série A. Daqui a pouco vai ser o Charles, daqui a pouco vai ser o Flávio, porque a arbitragem é muito cíclica. Daqui a pouco desce um, sobe outro e assim vai. Tu não pode perder um árbitro simplesmente por um teste físico num dia que ele acorda mal. E aí acontece que tu perde um grande árbitro por um bom tempo, né? E o teste físico não é a única coisa a mensurar. Tu dar 20 tiros, tu consegue dar 19. Eu mesmo eu tive um problema, nunca tive problema para passar no teste físico. Em janeiro desse ano em Santa Catarina eu fiz 19 e teria que dar 20. Então isso me tira da escala, porque eu deixei de dar um tiro. Isso prova que eu tenho menos ou mais condição física. Será que a condição física é condição sine qua non para ter uma boa arbitragem? Ela é, mas ela é a mais importante ou é a questão técnica, a questão psicológica? Eu acho que hoje em dia estão se colocando muito a questão física acima de tudo. A questão física acima de todo o resto. Eu acho que tem outras questões que têm que ser colocadas também. Só para terminar aqui, já o pessoal já está descendo aqui, não sei se o senhor acompanha site de arbitragem, né? Li nesta semana umas denúncias em relação a uma associação de Sergipe, foi feita aí num site, parece, se eu não me engano, chamado Apito Nacional, e inclusive eles processaram o blogueiro lá, o jornalista do site, e por causa da ANAF, né? A questão todinha foi porque ele fez uma denúncia dizendo que essa associação era da ANAF. Como é que fica essas coisas em relação à associação? Essa associação existe realmente, ela é parceira da ANAF lá de Sergipe, e esse blogueiro inclusive já foi colaborador da ANAF, né? Ele foi na gestão, antes que o Jorge Paulo tivesse assumido, na gestão do Aragão, ele era responsável pelo site da ANAF. Depois o Jorge Paulo retirou, e a gente está agora, o que cuida do nosso site é um jornalista de Santa Catarina. A questão é a seguinte: existe a Associação de Árbitros de Sergipe e existe o Sindicato de Árbitros de Sergipe. O Estatuto da ANAF diz que só tem que ter uma associação filiada por Estado, e a associação filiada por Estado é o Sindicato de Árbitros do Estado de Sergipe. O que ocorre? O sindicato está parado, não está sendo atuante. O que está funcionando hoje lá e o contato que a gente tem é a Associação de Árbitros de Sergipe. A ANAF, eu, como Marco Antônio Martins, como presidente, tenho contato com a associação. Inclusive apoiamos lá, tal. Agora, a entidade filiada à ANAF estatutariamente é o sindicato. Hoje que funciona lá é a associação. Nós reconhecemos oficiosamente a associação e tratamos com a associação. Mas a entidade filiada ao ANAF é o sindicato. O que é que a gente está trabalhando? Isso não acontece só em Sergipe. Nós temos esse problema no Paraná, nós temos esse problema em Manaus, na Amazônia, e mais alguns outros estados que acaba tendo uma confusão entre o sindicato e a federação. Aí a federação apoia os árbitros para que criem uma associação em oposição ao sindicato. O ideal é o seguinte, que a gente já está fazendo esse trabalho, já fez em Manaus e vai fazer em Sergipe, para que haja a união dos dois, para que a gente consiga unificar o trabalho e que a associação se junte com o sindicato e que forme uma entidade só, porque árbitro dividido é tudo que um dirigente de federação quer, porque a divisão, já dizia Maquiavel, né, quem está em cima, quanto mais embaixo estiver dividido, melhor para governar.
Obrigado, bom jogo aqui. Hoje o senhor está no estádio Rei Pelé, vai comandar, ajudar, né, a comandar aí como assistente número 1, um jogo importante na Série C, o Clube de Regatas Brasil jogando com o América de Natal. É importante a gente estar vindo aqui, porque é a primeira vez que eu venho, nesses 16 anos de CBF, é a primeira vez que eu venho em Alagoas. Tem 2 estados até que eu não conheço, 2 capitais. É Alagoas, que eu não conheço, Maceió, não tinha tido prazer de trabalhar aqui ainda, e o Rio Grande do Norte, Natal. Então o resto a gente já trabalhou em tudo, então está fechando mais um ciclo. Então está acabando a nossa carreira, fico feliz por vir a Natal, gostei muito da cidade, acho que da região Nordeste é a cidade que é mais agradável, mais organizada, mais limpa, que eu conheço, porque a gente conhece todas. Gostei muito de Maceió e acho que vou voltar aqui, vou trazer a família para vir passear aqui. Obrigado. Obrigado e um abraço para vocês. Pô, valeu.